Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio dessa semana, nós vamos pegar carona num debate que houve nesta semana em que nós estamos gravando esse episódio no Instituto Fernando Henrique Cardoso, com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Nós vamos ver aqui alguns trechos dos diálogos entre ele, ministro Barroso, o professor Oscar Vilhena, também com Sérgio Fausto e com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Algumas perguntas sobre os limites dos poderes do STF, algumas críticas também à atuação do tribunal e à expansão do tribunal nos últimos anos, e vamos ver como é que o ministro Barroso reagiu a essas críticas. Até diria, e nós conversávamos isso ao longo da semana, assistindo a esse debate, que algumas das perguntas parecem que estavam até acima do tom para o que seria padrão em tempos anteriores. Ou seja, a crítica ao Supremo está cada vez mais aberta, mais enfática, e os ministros estão tendo que lidar com isso. Então, nós vamos aqui nesse episódio fazer algo um pouco diferente. Eu vou apresentar os trechos, alguns dos trechos desse debate, para quem não assistiu, e aí nós vamos tanto as perguntas e a crítica que é feita, algumas delas, nós vamos lembrar, fizemos ao longo dos mais de 150 episódios do Sem Precedentes, e depois vamos comentar também a reação do ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui comigo, time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck e Tomás Pereira. Tomás, eu vou começar por você, então vou apresentar aqui o primeiro trecho, que é uma pergunta do professor Oscar Vilhena sobre exatamente os limites do Supremo nesse momento. Vamos ver. Mas de que maneira o tribunal pode aumentar um pouco a criação de mecanismos de, vamos dizer, reforço da sua autoridade judiciária e não engatar na luta política, e não participar ativamente do processo político? Por exemplo, a criação de estándares que permita que o tribunal tenha padronizado certos processos decisórios, uma teoria da deferência em relação ao poder político e aos tribunais inferiores, né? Porque é um conforto que uma decisão termine no STJ, termine no TRT, termine no Tribunal de Justiça. O Supremo não precisa ser o decisor de tudo. Então eu fico pensando na sua agenda, você fez uma agenda enorme aí, qual é a agenda para o Supremo? Essa agenda enorme já estava no discurso de posse do ministro Luiz Roberto Barroso, ia de saneamento, educação, segurança pública, etc. Mas antes, Tomás, de você comentar, deixa eu colocar aqui a resposta que o ministro Barroso deu a essa pergunta. Os meus projetos, Oscar, hoje são mais no CNJ do que no Supremo. No Supremo é manter um ambiente pacífico e produtivo. Sim, é muito importante, pacífico e produtivo, como tem sido desde a ministra Rosa, felizmente. Um ambiente pacífico e produtivo, a gente tem decidido muitas coisas. Uma das mudanças do Brasil atual aqui, quando eu decido contra o governo, o que eventualmente faço, já não sou mais insultado, o que também é uma mudança qualitativa relevante. E acho que a colegialidade é um ponto importante. Nós conseguimos diminuir esse problema com a mudança regimental em todas as ações diretas, a liminar vai automaticamente para o plenário. Mas em matéria penal, por exemplo, e em outras, ainda não há essa regra. E aí, Tomás, reagir? Primeiro a pergunta do Oscar, do professor Oscar, sobre limites do tribunal. E aí o ministro Barroso reage dessa forma, dizendo, primeiro, que seus projetos estão no CNJ, e segundo isso, falando de colegialidade. Como é que você reage a isso? O que você achou da reação do Barroso a essa pergunta? Olha, enfim, eu achei o evento interessante de maneira geral, até por algumas coisas que você falou, né? Tem elementos específicos nas perguntas, a gente até vai comentar um pouco disso, mas mostra duas coisas, que essas críticas existem num ambiente que não é que os ministros não estejam acostumados a ter crítica, mas é crítica num ambiente amigável, né? Claramente todo mundo que está ali são pessoas que são pró-Supremo, todo mundo que está ali são pessoas que, inclusive, têm simpatia, em alguma medida, pelo Barroso, pela sua pessoa, pelo constitucionalista que ele né, por toda a sua relevância e tudo mais. Então, nesse ambiente, que digamos que é um ambiente amigável,
as críticas são relevantes. E a primeira coisa é isso, a abertura crítica, né? Não dá para a gente ignorar essa abertura crítica e ao diálogo do ministro Barroso, que também é algo relevante. O que me chamou a atenção, e eu acho que eu vou voltar nisso se eu falar mais vezes, como às vezes, seja na pergunta ou seja na resposta, me parece, e talvez seja característico de mim focar nisso, a falta de preocupação com o desenho institucional, seja como uma parte do problema, seja como uma parte da solução. Então, a pergunta do Barroso, tem um professor meu que falava muito sobre a importância de separar a teoria do problema e a teoria da solução, né? Parece que na pergunta do Oscar tem uma teoria do problema, né? Os fault standards, né? Falta referência. E daí ele meio que perturba que ele está só perguntando, ele fala, o que vocês vão fazer sobre isso? Só que na pergunta fala, precisamos de standards, precisamos de deferência como... Acho que ele inclusive fala, falta uma teoria da deferência, como se o que faltasse fosse um conceito, né, um conceito doutrinário específico adotado pelo Supremo, né, como uma questão política nos Estados Unidos, como se fosse isso que fosse resolver. Quando me parece evidente que isso não vai acontecer, seja pela fraqueza dessas coisas em si resolverem problemas, seja pela discordância entre eles, né? A teoria da deferência de um não é a do outro, eles nunca vão concordar sobre isso, ou pragmaticamente, quando eles vão achar que tem que fazer uma exceção a isso e o outro acha que não, isso nunca vai ocorrer dessa maneira. Então, me chamou a atenção para isso, me chamou a atenção para o fato de que, né, deferência, então, e falta de standards são questões comuns, a gente critica aqui às vezes, né, exatamente o problema é sem precedentes, né, a gente fala sobre a falta, às vezes, de decisões que não são baseadas no precedentes do tribunal, está no nome do nosso podcast, e às vezes a maneira como o Supremo tem lidado com questões da política, que deveriam fazer parte da política, sim, de uma maneira que às vezes falta solidez na argumentação, o que expõe eles a críticas, porque não é que todas as vezes é isso, não é todas as vezes que eles são criticados fazer isso, que isso é verdade, mas a indistinção sobre quando eles fazem isso de uma maneira justificada ou não, usando só assim, tá na Constituição, ou coisas genéricas como essa, é difícil de convencer. Então, acho que isso me chama a atenção. E daí, na resposta do Barroso, eu chamei a atenção para algumas coisas também que a gente já falou aqui, né? Então, o Barroso falando basicamente que no Supremo que ele quer manter o tribunal funcionando, né, pacificamente, parece ser relevante, claro, é um tribunal que passou por muito conflito, e o foco dele no CNJ, né, também é uma coisa que a gente já destacou aqui, sobre como, desde a criação do CNJ, a figura do presidente do Supremo passou a ter esses dois poderes, né, e como com os anos, em certa medida, o poder dele como presidente do Supremo até em uma medida diminuiu, né, a capacidade de controle da pauta, com o plenário virtual, a capacidade dele de influenciar certas questões por conta do protagonismo dos outros ministros e assim por diante. E, por outro lado, o CNJ se apresenta quase como o Ministério do Judiciário, um espaço realmente onde o presidente do Supremo, por mais que ele seja um colegiado, a figura do presidente do CNJ é muito forte dentro daquele colegiado e dentro do CNJ, por motivos políticos e de desenho, e isso faz com que tenha muita influência no judiciário como um todo. E daí o que a gente muda, às vezes, são presidentes do Supremo que estão ou preocupados ou não com isso, veem nessa oportunidade importante ou não, ligam ou não para isso. Tem presidente do Supremo que não liga para isso, deixa lá uma assessoria, alguém cuidando daquilo, vai lá julgar as questões, mas não é o foco de preocupação deles. E ministros se preocupam com isso, então a questão da preocupação e também a questão da capacidade. Ministros que olham para o CNJ e entendem que aquilo é meio que um ministério, quase como se fosse, né, tem similitudes com uma burocracia, né, com o Ministério da Justiça, né, com uma burocracia do executivo, quase assim, e conseguem explorar essa capacidade administrativa para gerar impacto nacional, né? Chama muita atenção. Lembrando, assim, um dos primeiros presidentes do CNJ que teve uma atuação relevantíssima foi o ministro Gilmar, com os mutirões carcerários, uma atuação muito forte na questão penitenciária, porque ele viu ali uma oportunidade de fazer aquilo e utilizou bem, e não é surpreendente que o ministro Gilmar tenha sido alguém que sabia fazer isso, né, e que se preocupou em fazer isso e viu nisso uma oportunidade. O ministro Barroso está falando sobre como ele poderia usar isso. Interessante que ele focou em questões de concurso nacional, né? Parecem as preocupações dele em relação a isso. E eu me chamo a atenção que ele, daí sim, onde que apareceu implicitamente uma questão institucional, quando ele pega na resposta dele e fala, o Estado mais pacífico e produtivo, acho que é o foco, desde a ministra Rosa. Por que desde a ministra Rosa? Ele não explica. Não é preciso isso, né, Tomás? Por que seria desde a ministra Rosa? Eu acho que o que ele quer dizer tem a ver com a continuação da resposta dele, quando ele fala sobre as liminares, que agora são automaticamente colocadas no plenário virtual e assim por diante, com uma mudança bem da gestão da ministra Rosa. Então, acho que ele está focando. Então, eu perceberia que o foco no desenho institucional e como foi uma questão de desenho
de detalhe, de como que funciona a liberação ou não, a exploração no plenário virtual para resolver uma questão de monocratização, é aí que talvez esteja a solução, por mais que ela não apareça de maneira explícita na resposta, é aí que estão as oportunidades, é aí que está o nosso foco, e é onde claramente eles próprios veem a diferença, né? Por mais que não tenha explicitado isso, quando ele fala, olha só como mudou, mas mudou por quê? Mudou por conta de uma regra regimental, que mudou uma coisa que fazia muito tempo que havia crítica da academia, que havia resistência, e como isso foi feito. Então isso me chamou a atenção nessa resposta. Desde o ministro Toffoli, eu lembro bem disso, o esforço que ele fez para reduzir os conflitos internos no plenário e conseguiu. Faz muito tempo que a gente não vê isso. Então, pacífico e produtivo nós já temos, mas acho que o marco mesmo é esse, né? A mudança regimental com diminuição das cautelares monocráticas, liberação dessas monocráticas imediatamente para o plenário virtual. Diego, queria te ouvir também sobre esse primeiro ponto. Primeiro, quero reforçar um ponto que o Tomás falou sobre essa pergunta formulada em termos de uma teoria da deferência, os standards, né? Acho que o Supremo não teria problema nenhum em dizer, olha, está aqui a teoria que eu acho legal, é importante. E é uma teoria que diria que é muito importante ser deferente às escolhas dos poderes políticos, porque, afinal, a democracia exige isso, mas dizer isso não significaria nada na prática. Acho que esse que é, no fundo, o ponto também, parte do ponto do Tomás, e eu fiquei pensando que daria para reler a pergunta do Oscar como uma teoria crível ou uma prática sistemática de deferência, né? No fundo, não é escolher uma teoria, porque eles têm várias, né? Você pega os votos lá, não falta teoria. Até porque, hein, Diego? Até porque o professor Oscar também acompanha o Supremo e sabe dessas mudanças. Mas a dúvida dele é a mesma de todo mundo que observa o Supremo, é até quando isso fica e se isso é regra. Pois é, então acho que, na verdade, isso é um detalhamento. Acho que o espírito da pergunta era esse, né? Não é simplesmente responder dizendo, está aqui a teoria que eu gosto, mas que isso se reflita no comportamento dos ministros de um jeito que seja previsível, consistente ao longo do tempo, minimamente, né? E outra coisa que acho interessante do ministro Barroso, agora já da resposta do ministro Barroso, né? Tomás apontou essa distinção aí do CNJ, em que o presidente do Supremo fica quase como ministro do Judiciário, né? Acaba sendo um ator que tem mais uma função de policy também. Mas é interessante pensar o quanto que uma função atrapalha a outra, né? Porque o Barroso, como presidente do Supremo, o ministro Barroso tentou separar as duas coisas. Eu sou uma pessoa só com esses dois papéis. Mas é interessante a gente se perguntar, não só no caso dele, mas no geral, se a preocupação do Oscar, do professor Oscar aí era como é que o Supremo se separa dos outros atores políticos e mostra que é diferente, né, que é uma autoridade judiciária e não outra coisa, é importante pensar que você pode ter vários chapéus, mas às vezes você fala uma coisa, faz uma coisa com um dos seus chapéus que prejudica, né, a sua legitimidade na outra. Então é verdade que como presidente do CNJ, né, o presidente do Supremo, vai dar voz, às vezes, a questões de reforma institucional e de política pública e que podem convergir com discussões nacionais importantes. Mas, né, é possível que haja uma tensão entre essa função e as expectativas que a gente tem com relação aos juízes, né, que sejam mais distantes desses conflitos de política pública e conflitos políticos. Especificamente, eu acho que a resposta do ministro Barroso com relação à colegialidade acho que permite também pensar um pouco essa tensão, porque é verdade que decisões monocráticas foram importantes, de uma maneira muito importante, foram limitadas com essas reformas da gestão da ministra Rosa Weber para cá. Mas tem outros comportamentos dos ministros que aumentam, né, a percepção de politização, né? Então, quem você encontra, o que você fala publicamente. Então, é como se você pode ter várias caixinhas nas quais a pergunta pode ser feita. Mas não dá para você achar que só separar em caixinhas diferentes, mas essa é uma função que eu posso fazer isso. Essa aqui está mais limitada, não pode gerar um curto-circuito, às vezes, entre essas funções. Então, no caso de colegialidade do Supremo, sim, pode ser verdade que agora a liminar monocrática, ela é imediatamente submetida ao colegiado no plenário virtual. Mas ainda é um poder individual de mudar o status quo, e se o ministro se comporta e fala de um jeito que levanta leituras políticas de por que ele usou esse poder para dar esse primeiro passo e mudar o status quo, ainda que ele seja mais controlável agora pelos colegas, as pessoas vão continuar fazendo perguntas importantes sobre a motivação política dessas decisões. Então, estou dizendo isso para mostrar que essa é uma resposta
necessária, mas que é insuficiente para lidar com o problema que o Oscar está levantando. É possível que haja menos decisões individuais monocráticas, haja menos espaço para isso, mas que outros comportamentos ainda permaneçam levantando perguntas públicas sobre a motivação desses ministros. E eu destaquei aqui o que eles falam publicamente, com quem eles se encontram publicamente, que são problemas que parecem ter, não vou dizer que melhoraram muito, ganharam outras formas recentemente, né? Mas diria que estão longe de serem resolvidos no caso do Supremo. E também um outro ponto, né, Diego? Quando decidem, se decidem, quanto tempo esperam para decidir uma questão. Isso também é um poder individual. Juliana, queria te ouvir também sobre esse primeiro tópico aqui de perguntas ao Barroso. Eu vou, então, acrescentar aí ao que o Diego falou, que nesses comportamentos ainda estão as monocráticas, né? Eu acho que também tem uma certa postura celebratória com relação a essa mudança, que também reconheço como importante, relevante, etc., mas que não pode servir para mascarar a realidade que ainda existe, que é o uso das monocráticas, talvez em menor número, mas ainda como um instrumento de poder individual, né? Então, essa semana mesmo a gente teve a decisão do ministro Gilmar na questão do marco temporal, que acho que ilustra isso, né? Uma questão importante que já foi decidida colegiadamente pelo Supremo, quando o Supremo afastou, né, essa tentativa de interpretação que limitava a demarcação de terras indígenas com relação ao tempo, né, de ocupação, e houve, né, legislação pelo Congresso, houve veto da Presidência da República, houve derrubada do veto pelo Congresso e houve propositura dessas ações no Supremo, e você, Felipe, até falava antes da gente começar, né, como uma espécie de alternativa ao relator original da questão, que era o ministro Fachin, e caindo, então, com o ministro Gilmar, houve essa suspensão da lei, e não só uma suspensão da lei, a propositura, né, de um mecanismo de composição com relação a essa questão que foi criticado, né, por algumas partes, justamente por não levar em conta a própria decisão colegiada do Supremo com relação ao tema que se deu recentemente. Então, acho que esse caso, assim, fazendo essa volta, ilustra um pouco que o problema ainda está aí, talvez com novos contornos, mas acho que o problema, ele ainda existe, talvez dizer assim, isso está resolvido, possa ser arriscado, né? Então, acho que essa é uma coisa com relação ao que foi dito. A outra coisa que eu acho interessante é quando o professor Oscar, ele fala ao final, né, ele fala assim, da agenda enorme que tinha sido apresentada pelo ministro Barroso, e o ministro Barroso responde falando do CNJ, de questões mais administrativas do Supremo, ele não fala da agenda enorme, né, que ele havia acabado de mencionar, que envolvia, por exemplo, questões relacionadas a meio ambiente, papel do Brasil no mundo, educação, temas muito grandes e temas muito políticos que, por exemplo, não estão dentro do escopo do CNJ, como ele mesmo mostrou na sua resposta, né? Então, ele falou de iniciativas do CNJ importantes, relacionadas a concurso unificado para magistratura, gênero, diversidade, etc., mas não era sobre isso que ele falava, né? Quando ele fez a sua agenda, assim, agenda para o Brasil. Então, acho que isso ficou não respondido. Como é que essa agenda que foi apresentada na fala inicial dele se relaciona com esses dois aspectos que ele trouxe na resposta, CNJ e Supremo? Me parece que não relaciona. Então, onde que está essa agenda, né? Eu acho que a pergunta do professor Oscar deixa isso aí, ao final, essa provocação que eu acho que não foi completamente respondida pelo ministro Barroso. Ju, sobre isso, desculpa, só... não, que eu acho que eu fico pensando assim, acho que eu consigo imaginar uma resposta, uma contra-resposta do Barroso sobre isso, que poderia ser boa, que ele não fez. Né? Então ele poderia pegar e falar, não, claro que tem uma questão de relação ambiental e CNJ. Por exemplo, a gente pode falar sobre a necessidade de varas de meio ambiente sendo mais abertas, ou sobre como que são a divisão das comarcas em regiões da Amazônia. Tipo, é possível você imaginar essa resposta, que também não foi o que ele fez.
tem uma outra resposta que eu acho que seria mais típica. Porque não está fazendo, né, Tomás? Porque também não está fazendo. Não, daí eu não estou informado no detalhe do que o CNJ tem feito em questões ambientais, não vou dizer que ele não está, mas eu acredito que, pelo menos, ele não destacou isso. Mas o meu ponto ia ser que uma resposta mais típica do Barroso, mas não só do Barroso, dos ministros em geral, está na Constituição. A Constituição fala de meio ambiente, a Constituição fala de saúde, a Constituição fala... Então, se está na Constituição e o Supremo é o Tribunal da Constituição, está tudo na gente. Dele. E daí é dizer, olha, tem dois problemas com isso, que é, você está separando tema de função, que não são a mesma coisa, e eu fico pensando um tema que é caro a Juliana, especificamente, que é de litigância estratégia, de como isso funciona, o quanto que isso coloca o ministro, às vezes, na posição não de quem recebe demandas e julga, mas quase quem convida e fala assim, olha, eu acho que a solução é essa, viu? E quem sabe, se alguém entrar com uma ação que peça exatamente isso, eu estou aqui, manda para mim. Tem um pouco dessa sinalização, que claro que pode ser feita privadamente, a gente sabe que isso acontece, ou publicamente, mas eu acho que tem um elemento de... Eu acho que isso é relevante no ponto da inércia do Supremo, que eles sempre se defendem dizendo o tribunal é inerte, o tribunal é inerte. Eu acho que às vezes quando o tribunal se coloca dessa maneira, é difícil depois eles somos inertes, porque eles estão basicamente dizendo, não, eu estou aqui e eu posso resolver os problemas de vocês, eu inclusive tenho um pensamento de propostas de soluções para todas essas áreas, o que eu preciso só é de uma desculpa, ou de um motivo, né, de um início, né, de que vocês me deem. Eu só faria, Diego, só um comentário Claro. que não passou, acho que pelos pontos. Quando ele menciona que o projeto dele hoje está mais no CNJ, acaba sendo também algo que a gente já tinha previsto, e todo mundo sabia, que ele não teria como fazer, por exemplo, a articulação política e institucional pelo Supremo. Essa articulação está sendo feita por tantos outros atores. E quando ele menciona, certamente ele não faz isso de forma deliberada, aberta, consciente, mas a gente já percebe que a presidência do Supremo não tem comando sobre essas coisas, sobre essa pauta. Quando houve na semana passada, se bem me lembro, ou foi nessa semana, um jantar na casa do ministro Gilmar Mendes, ele não foi chamado como presidente do Supremo, foi o ministro Gilmar, ministro Zanin, ministro Alexandre de Moraes, Dino e o presidente da República. Onde é que estava o presidente do Supremo? Isso já mostra que, sim, essa agenda de Supremo institucional, ela sumiu um pouco com a presidência dele. Então, acho que esse é um outro ponto que também tem que ser mencionado. Diego? Muito rapidamente, Felipe, quando o ministro Barroso tomou posse, nós comentamos que essas ideias, essa agenda, não eram novidade para ele. Ele já falava isso há muitos anos, em artigos acadêmicos, em discursos, em palestras. De outro lado, também não chega a ser novidade que o presidente do Supremo se coloque nessa posição, ainda que o ministro Barroso possa ser um passo além, se coloque na posição de falar, né, de suas ideias de políticas públicas, porque, se a gente for ver, houve umas transformações no Supremo nos últimos anos. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que é bem anterior à gestão do ministro Barroso. O Supremo coloca no seu site agora uns selos dizendo com os quais metas do milênio da ONU, cada caso está relacionado, né? Então, é um tribunal que já... lembro desde o ministro Fux. Desde o ministro Fux. Então, não, que é um detalhe, mas que eu acho que mostra uma transformação. Isso, a gente não está aqui só julgando os casos que chegam, a gente está fazendo a nossa parte para fazer políticas públicas que atendam a esses critérios. Então, acho que tem uma diferença do ministro Barroso, que é da trajetória dele já anterior, mas tem uma coisa do Supremo, que já é uma trajetória anterior a essa transformação da presidência também. Vamos colocar aqui o próximo trecho, a gente continua aqui no debate. Agora uma pergunta do Sérgio Fausto. E por fim, não querendo soar por demais provocativo, mas sendo, ministro, em que outro país do mundo um presidente de uma corte constitucional, de mais alto tribunal do país, apresentaria como uma agenda constitucional, uma agenda que tem educação, saneamento, saúde, etc. Quer dizer, eu vejo nesse momento que também o Supremo internalizou esse papel. Não está num momento de maior digamos, de protagonismo naquilo que é fundamental. E acho que o fundamental é a defesa das instituições democráticas. Né? É difícil isso. Mas, digamos, de se estender menos, né? E, portanto, de desconhecer muitas no sentido até provocações que são feitas ao Supremo. Acho que o Supremo pode ter um papel pedagógico em direção ao sistema político e dizer, não vem que não tem, nós não somos
a fonte recursal de todos os problemas, todas as derrotas e todas as frustrações da sociedade brasileira. E aí vamos ouvir a resposta que o ministro Barroso deu a essa provocação que foi bastante, sim, provocativa diante da agenda que ele tinha apresentado. Quando você tem o grau de exposição pública que a gente tem decidindo as grandes questões, eu me sinto legitimado a explicar por que eu estou decidindo essas questões. Eu acho que tem que acertar o ponto para você não se tornar apenas mais um ator político. Mas toda a Suprema Corte é acusada de ser um ator. A Suprema Corte americana, o sujeito não dá um pio, não vai a lugar nenhum. Mas se você vai ouvir a sociedade americana, eles estão dizendo que virou mais um ator político. Portanto, não é o fato de participar do debate público, é a satisfação ou a insatisfação com o que está sendo decidido que faz as pessoas formarem as suas opiniões. E, por fim, provocação do meu querido amigo Nelson. Bom, aí vai para a pergunta depois do Nelson Jobim que a gente apresenta, mas eu acho que aqui tem um problema, né? Aqui ele fala da agenda, algo que a gente comentou agora, nessa agenda ampla, e dizendo que talvez o Supremo tenha internalizado como sua função participar de todos esses debates e decidir todas essas questões. E aí o ministro Barroso vai falar de exposição política, acho que faz uma pequena confusão aí. E eu queria saber de vocês quem é que vai reagir a isso que o ministro Barroso falou, especialmente dizendo o seguinte: olha, a questão é a superexposição do ministro do Supremo, a sua superexposição nesse momento, se dá por uma necessidade, né? A TV Justiça obrigaria os ministros a participarem do debate público. Mas vamos fazer o seguinte, vocês acham melhor ouvir o aqui do Nelson Jobim, né? Vamos fazer isso, porque a gente já completa. Esse aqui são 2 áudios um pouquinho mais longos. Eu acho que aí vem o conteúdo da contenção. E aí, o Barroso, a responsabilidade de contenção é do presidente do tribunal. É o presidente do tribunal que tem que caminhar para um processo de contenção. Que o Supremo está desprestigiado, etc. e tal, isso é relevante, no sentido que nós estamos falando aqui. Agora, eu creio, Barroso, que tem que ser meditado dentro do tribunal uma forma pelo qual o tribunal não comece a avançar num como de forma definitiva. Porque o que ocorre é que está terminando. Eu vou te dar um exemplo que você envolve você. Tu te lembra daquela história do indulto de Natal do Temer? E que você redigiu um indulto substitutivo? Isso era como? E aí a resposta, agora sim um pouco mais longa, do ministro Barroso a essa provocação também, essas perguntas do ministro Nelson Jobim, que depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O Supremo, de fato, não tem accountability eleitoral. Mas tem accountability, sim. Eu saio na rua, eu dou aula, eu converso com as pessoas, eu tenho filhos, eu tinha até pouco tempo minha mulher. Todo mundo dá palpite. Todo mundo... Nós temos uma audiência, digamos, a qual você deve satisfação, em face da qual você não quer passar vergonha. Você tem uma explicação. E é bom que seja assim. Porque eu falei, a democracia ela tem uma legitimação eleitoral, mas ela também tem uma legitimação que se chama discursiva, que é: eu sou capaz de justificar todas as minhas decisões. Você pode não concordar comigo, o que é, mas, por exemplo, eu concedi um habeas corpus para liberar uma enfermeira e um médico que haviam sido presos porque fizeram um aborto voluntário numa mulher. E aí eu concedi a ordem e disse o seguinte: eu considero que esse é um direito fundamental da mulher. E considero que a criminalização viola a liberdade sexual e reprodutiva da mulher. E do ponto de vista das consequências, a criminalização não diminui o número de abortos, apenas impede que ele seja feito de uma forma segura e, portanto, eu acho que o Estado não tem o direito de mandar a polícia, o Ministério Público e o juiz obrigarem a mulher a ficar grávida do filho que ela não quer ter. Porque viola a dignidade humana, transformá-la num meio para a realização de um fim da sociedade, que a sociedade quer que ela tenha um filho, mas ela não quer, e depende dela. Alguém pode discordar, mas não poder, do meu ponto de vista, mas eu dei uma racionalidade para a minha decisão.
Essa é a legitimidade do que eu faço, é a minha capacidade de explicar num fórum público o que eu fiz. E aí, Diego? Olha, voltando ao primeiro conjunto de vídeos que você mostrou, Felipe, acho que o critério que o ministro Barroso enuncia me parece um critério absolutamente necessário e correto. Não pode ser um ator político como os outros. Estou totalmente de acordo com esse critério. Mas, a partir daí, acho que eu discordo de algumas coisas. Primeiro, a pergunta com relação à Suprema Corte americana que ele faz deveria ser, será que eles não estariam numa situação pior do que estão em termos de legitimidade se os ministros da Suprema Corte se encontrassem com agentes do governo Biden para discutir conjuntura, para ver como seguir adiante? Será que se eles tivessem se encontrado com o secretário de Estado do Trump durante algum conflito naqueles mais espinhosos dos últimos anos, será que não teria sido pior para a legitimidade do tribunal? Acho que a pergunta não é se eles estão bem, realmente eles não estão bem, mas a questão é se não tem coisas que não piorariam a situação, e são essas coisas que a gente vê normalizadas no caso brasileiro. Além disso, acho que tem uma distinção aí entre o que é você percebido como um ator político ideológico, que eu concordo que é um problema, no caso da Corte Americana e em outros tribunais, acho que esse barco já partiu há muitos anos, né? Já há essa percepção disseminada de que é um ator ideológico que tem lado porque compartilha valores com grupos em relação aos quais grupos que dividem a sociedade sobre certos temas políticos e morais, né? Isso tudo bem, mas uma coisa vai ser percebido como um ator político que está atuando no dia a dia da conjuntura, né? Que acorda de manhã e quer saber o que aconteceu em Brasília, o que eu posso fazer, com quem que eu tenho que me encontrar. Isso eu acho que ninguém diria que é uma coisa generalizada, visível, no caso da Suprema Corte Americana e de outros tribunais que também podem ser percebidos publicamente como sendo políticos ideológicos, mas não são políticos de conjuntura, né? Então, acho que eu ainda faria ainda manteria essa distinção e diria que esse é um problema, não digo exclusivo, mas claramente um problema do caso brasileiro. E, Diego, eu acrescentaria nessa linha que, na verdade, vários dos problemas de legitimidade da Suprema Corte dos Estados Unidos agora estão, sim, relacionados a coisas que a gente já vê aqui há muito tempo, né? Então, embora não pareça que os integrantes da Suprema Corte dos Estados Unidos estejam fazendo política pública, há uma série de acusações que são relacionadas, sim, com uma proximidade indevida com atores políticos, né? Atores e próprios membros das suas famílias ligados a manifestações políticas, inclusive lá da questão da invasão do Capitólio, que são coisas que estão relacionadas com problemas que a gente... Acho que a gente está com um problema com a conexão aqui Quais são os limites? Juliana, só volta um pouquinho no que você estava falando. Desculpa, acho que a minha conexão aqui, não sei de onde que perdeu, eu vou de novo aqui, apenas assim, pegando um gancho no que o Diego falou, eu acho que vários dos problemas relacionados à legitimidade da Suprema Corte dos Estados Unidos hoje estão sim relacionados com problemas que estão presentes no Supremo e que, ao invés de dizer, bom, até a Suprema Corte dos Estados Unidos ela está com a legitimidade arranhada, acho que vale a pena se perguntar por quê e de que maneira isso se relaciona com os problemas que a gente está aqui. Então, eu lembro alguns episódios que têm contribuído para isso, que é a proximidade de certos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos com atores políticos, econômicos, de uma forma altamente criticável, né? Inclusive de seus membros da sua família participando em movimentações políticas, recebendo doações, a ausência de um código de ética, né, com relação a isso, a essa proximidade, foi uma questão que teve muito relevo recentemente nos Estados Unidos e que é uma questão que também está colocada aqui, né? Quais são os limites para a participação de familiares em questões jurídicas e políticas, dos próprios ministros, seus relacionamentos pessoais. Então, acho que essas duas questões não estão dissociadas. E uma outra questão que tem a ver com a Suprema Corte dos Estados Unidos também tem a ver com a segunda parte da resposta do ministro Barroso sobre justificativa, né? É claro que a lógica da legitimidade do Poder Judiciário está relacionada, sim, ao que ele menciona, que é a possibilidade de justificar e dar as razões, mas isso não é suficiente, né? Acho que tem que ter uma preocupação com essas razões serem
convincentes, serem amparadas no direito, estarem preocupadas em responder às questões que a sociedade está colocando, por exemplo, com relação à vinculação ao precedente, por que uma mudança de jurisprudência, etc., que eu acho que também na Suprema Corte dos Estados Unidos, e muitas vezes a gente vê no Supremo, são questões que ficam em aberto e geram insatisfação, né? Que tem a ver com fundamentação, sim, mas são questionamentos válidos sobre como é que essa fundamentação ela se relaciona com o quadro jurídico mais amplo. Então, uma crítica jurídica, né, sobre a fundamentação, que é possível também. Ô, Juliana, e não adianta você ter uma fundamentação excelente se outros comportamentos e modos de proceder apontam na direção de que a fundamentação, na verdade, não explica de fato por que você fez aquilo, né? Aponta para outras motivações políticas e aponta para a insuficiência desses argumentos jurídicos para entender por que o Supremo tomou uma determinada decisão. Então, você tem um argumento ótimo, mas você se encontra com políticos, você sinaliza preferência pública numa outra direção, você adota um lado na disputa política num contexto aí de conjuntura. Como é que você quer que as pessoas levem a sério os seus argumentos, por melhores que sejam? Acho que esse é o problema que a gente vive hoje. Não, eu acho, enfim, continuando, e eu vou voltar, eu previ o que ia acontecer. É fácil ser profeta de si mesmo, né? Que eu achei, em tudo que foi falado, a palavra-chave para mim é instituições, né? Por que eu quero dizer? Eu acho que pontualmente, em todas as três coisas que acontecem, seja na pergunta e nas respostas, me chama a atenção a ausência de instituições, seja para explicar, ou seja, às vezes para... Eu seria crítico, às vezes, algo que foi dito e achar que está equivocado porque não considera isso, né? Então, começar pelo ministro Jobim, achei curioso que ele começa falando que o Supremo tem que ter mais contenção e que a responsabilidade é do presidente. Eu teria uma pergunta para ele e falar assim, tá bom, ministro Jobim, mas como? Como que esse presidente vai ser capaz de exercer essa contenção em relação aos seus pares? Né? Onde estão esses poderes institucionais? Eu imagino, se você for pensar que é poder de pauta, que é poder do que é pautado ou não pelo colegiado, pode até ser. Mas como que isso vai ser feito diante dos poderes monocráticos dos ministros, diante das falas individuais dos ministros? Como que esse presidente vai ser capaz de exercer essa contenção? Eu acho que você até pode dizer que um presidente que seja capaz de, nos anos em que esteve no tribunal até chegar à presidência, tenha organizado e juntado um capital político institucional ali dentro e que seja ouvido pelos pares e tenha o respeito dos seus pares, na presidência vai poder talvez ser capaz de fazer isso, mas percebe que nada disso é institucional exatamente, né? Tudo isso é pessoal, tem a ver muito mais com virtude, digamos assim, né? A capacidade individual desse ator. E talvez o próprio Jobim talvez diga que ele, como presidente, tenha tido essa capacidade, mas eu acho que não é disso que a gente está falando quando a gente diz a responsabilidade é do presidente. Então me chamou a atenção isso quando ele diz isso, né? E daí nas outras duas coisas eu também achei curioso, né? O ministro Barroso falou, olha, tá vendo, lá no tribunal dos Estados Unidos, que eles não falam, eles são percebidos como políticos, mas além de tudo que vocês falaram sobre o significado dessa politização ser diferente e sobre como a situação seria pior, talvez, se além de tudo isso eles falassem, de novo, acho que falta uma consideração das diferenças institucionais. Evidentemente, nos Estados Unidos, pelo seu sistema de nomeação de ministros para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e pela maneira como é desenhado o sistema eleitoral americano, olha só como coisas distantes estão conectadas, pelo fato de que o sistema eleitoral nos Estados Unidos é distrital, pelas influências que isso tem em termos de como que se dá campanha política nos Estados Unidos, por como isso gera um sistema bipartidário, e como esse bipartidarismo significa que os ministros são fortemente associados aos dois partidos, que são os únicos dois partidos que estão em contenção há séculos, né, décadas, muitas e muitas décadas, na sua configuração específica atual, no tribunal, faz com que eles são percebidos mesmo como atores políticos e com que eles estejam muito fortemente associados, como o Diego chamou a atenção, a visões políticas e de valores muito concretas que se manifestam em disputas constitucionais. É outra coisa, é outro ambiente. Você poderia imaginar que um sistema como o Brasil, em que nada disso acontece, você perguntaria, então, por que isso mesmo assim nós temos essa percepção de politização? É relacionada a outros fatores, é sobre esses outros fatores que a gente está falando. E por fim, de novo, na questão da accountability, né? Eu acho que tem uma mistura aí, né? O ministro fala, não, nós temos accountability, né? Eu acho que ele está, em alguma medida, falando de accountability social, né? Quando ele fala, não, porque a gente sai na rua, a gente fala com as pessoas, então a gente não quer passar vergonha, e eu tenho que dar razões, ele começa a falar, né? Desse negócio de contenção, né, o Tomás, que ele mencionava, contenção, não participar de todo e qualquer debate, as pessoas não entenderem, por exemplo, o Jobim falou, vocês estavam decidindo como
muito mais do que vocês poderiam decidir. Acho que era uma coisas, né, na resposta. Não, eu acho que sim, mas eu achei interessante que ele fala isso, é que eu dou razões e a minha justificativa está aí, e eu ia falar, é verdade que você dá razões. E é verdade que existe um elemento de accountability social. Mas como a nossa sociedade é plural e fragmentada, pode ser que um ministro esteja preocupado com a opinião social de um grupo específico minoritário. Pode ter que ter um ministro que para ele basta, se a sociedade inteira o odeia, mas um grupo de políticos relevantes em Brasília está com ele está bem. É esse grupo que ele está preocupado. E tem um outro político, um outro que pode ser que ele esteja preocupado com, sei lá, o público na Faria Lima. E pode ter um outro ministro que está mais preocupado com o que acontece lá no estado dele. E isso não resolve o problema de você ter que dar as razões. As suas razões, e eu vou falar, o que é importante nessa obrigação, que é a outra ponta de você obrigado a dar razões, na verdade, a colegialidade do desenho institucional. É o fato de que, por melhor que sejam as suas razões, elas têm que ser convincentes o suficiente, ou elas têm que ter um consenso suficiente no tribunal, que dos seus 11 pares, outros 6 pelo menos concordaram com você, né, numa decisão que fosse majoritária, simplesmente majoritária. Outros 5 concordaram com você, né, você tem 6 de 5. Então, esse é o teste. Né? Então, o teste não é assim, olha como as minhas razões são muito boas, e eu estou dizendo aqui para vocês nesse ambiente, olha como as razões são muito boas, e eu vou nesses ambientes e as pessoas me apoiam. Não é isso, eu não estou dizendo que o ministro Barroso está dizendo só isso, mas eu estou chamando a atenção porque o que é importante aqui, e é por isso que a gente bate tanto na tecla do colegiado, é que as suas razões são boas o suficiente para que essas outras 10 pessoas que estão ali sentadas com você, que têm históricos de vida, profissionais, foram nomeados em processos diferentes, em momentos diferentes, desses outros 10, 5 concordam com você que elas são boas mesmo. E não é só algo que você defende como um artigo, né, um artigo que você defende e você fala, eu defendi aqui num artigo acadêmico. A diferença é exatamente essa colegialidade. E é por isso que a gente bate tanto na importância disso e no problema, às vezes, das monocráticas. Você está muito convencido das suas próprias razões quando você dá uma decisão monocrática, às vezes, você acha que é muito justificativa, muito bem justificada. E você pode ter um grupo da sociedade que tem certeza de que você está certo e vai te saudar pelo que você fez. Ótimo. Só que esse não é o teste verdadeiro da capacidade de convencimento num tribunal. E eu acho que é isso que está faltando numa discussão como essa. Bom, gente, vamos aqui para a nossa rodada final. E aí eu chamo você, Tomás, para falar. Eu queria te pedir para falar sobre um julgamento que já se iniciou. E depois eu vou roubar o seu fato da semana, tá, Tomás? Como a gente tinha combinado. Mas eu queria que você mencionasse... A gente está falando aqui de monocráticas e nós estamos gravando aqui na sexta-feira de manhã, nós tivemos ontem exatamente uma monocrática num assunto super relevante, a gente conversou um pouco isso já, né, no nosso grupo, mas queria, Tomás, te puxar por esse fato, essa decisão do ministro Zanin. Enfim, obrigado, Recondo. Então, muito rapidamente, até porque a gente vai falar disso semana que vem, eu acho. Imaginamos, né? O ministro Zanin atendeu a um pedido do governo e suspendeu a prorrogação da desoneração da folha, né? Numa medida, de novo, em que você coloca o Supremo resolvendo um problema de governo, suspendendo uma medida que é uma medida legislativa, então é esse Supremo resolvedor de problemas. A gente até vai falar mais semana passada, o quanto que isso, existe um acordo por trás disso, quanto isso talvez não gere conflito, que não a gente olha só para a decisão, é difícil, às vezes não é só na decisão para saber se vai gerar conflito ou não, isso é verdade, né? Mas coloca o tribunal como esse resolvedor, às vezes, de problemas políticos que não foram resolvidos via legislativo ou via governo executivo como poderiam ser feitos. Então, eu só ia chamar atenção para isso, o governo está fazendo isso agora, e você poderia imaginar, vamos ver semana que vem, não, claro, é o ministro Zanin, que acabou de ser nomeado pelo governo Lula, resolvendo um problema do governo Lula, fazendo algo, não acho que não vai ser isso, eu acho que a gente não vai ver isso nos votos que vão acompanhar, e a gente não deve ver isso no futuro, muito mais talvez esse Supremo resolvedor de problemas, atuando dentro de uma negociação governamental, dentro de uma ajudando a governabilidade, ajudando a resolver questões de contas e de finanças nacionais e assim por diante. Mas isso a gente vai poder discutir melhor na semana que vem, mas mostra um Supremo muito monocrático, individualista, atuando em temas políticos e de interesse direto da governança e que poderiam certamente ter sido resolvidos sem a participação do Supremo, né? Simplesmente entre executivo e legislativo. Parece que nesse caso o Supremo entra como um operacionalizador de acordos políticos, né? Porque aparentemente o Supremo não daria uma decisão dessa maneira,
se não houvesse minimamente um diálogo do Executivo com o Congresso Nacional. Vou fechar aqui o nosso Sem Precedentes desta semana, fazendo um agradecimento especial a vocês três. A gente já está aqui há muito tempo discutindo o Supremo de forma crítica, numa parceria que é muito profícua para mim, para o Jota, especialmente. E digo isso porque a gente ganhou agora, na primeira edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, o Sem Precedentes foi o primeiro colocado na categoria áudio no Supremo Tribunal Federal, e vejam que tínhamos como jurados ministros do Supremo e a jornalista Lígia Medeiros, mas ministros do Supremo que a gente aqui, inclusive hoje, criticou novamente, criticou por suas posturas, por alguns dos seus argumentos. Essa vai ser e permanecer sendo a função do Sem Precedentes, discutir e analisar o Supremo, e agora com esse reconhecimento a mais do Supremo Tribunal Federal sobre a validade do que nós fazemos. Nós sabemos da necessidade de debater o Supremo de forma crítica e independente, é isso que a gente faz aqui há tanto tempo, e a premiação só me leva a agradecer a vocês mais uma vez pela parceria em todo esse período. Nós voltamos semana que vem. Queria agradecer de novo a Juliana, Diego, Tomás, e aí nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Sem Precedentes. Obrigado, gente. Até lá. Obrigado. Obrigado. Valeu. Juliana, Diego. Valeu.